Bom dia, sejam muito bem-vindos a esta live. Espero que estejam todos muito bem nesse falar sobre abundância. O dia 3 no topo da montanha. Eu tava revendo para fazer essa live algumas coisas, né? E eu vejo que Cristo é bem enfático e bem claro no que ele diz. Mas quando a nossa consciência tá dispersa e quando a gente não sabe do que alguém está falando, fica sem sentido. A gente não consegue entender. Bom dia. Gente, hoje aqui tá um dia assim que tá tudo branco. Tá inverno de novo. Ontem tinha um pouco de sol, mas hoje voltou, tipo assim, inverno. Inverno que eu não consigo nem enxergar nada assim pra fora. Branco. De cerração. Então, muito bom dia para todos vocês. Sejam bem-vindos. Eu fiz um café para mim, mas acho que eu devia ter feito um chimarrão, né? Acho que eu até vou botar uma água esquentar aqui e fazer um chimarrão. Gente do céu. Quando Jesus fala da abundância, ele fala de uma forma que a gente não vai entender com a humanidade. Não dá. Bom dia. Não dá para entender a abundância que Jesus fala com a nossa mente humana. É impossível. Eu tentei racionalizar para ensinar, mas não dá. A abundância que Jesus fala, ela é um sentir. E não é um sentir assim de artificial. Não é um sentir que você pode dizer, eu simplesmente vou olhar as coisas e me sentir. Não é só assim. Vou dar o que eu não tenho para me sentir abundante. Não é isso. Não é sobre isso. A abundância que Jesus fala não é a abundância também da lei da atração. Não é uma abundância que você imagina coisas e aí você manifesta. Não é uma abundância que você faz uma visualização de um objeto que você quer, uma coisa que você quer, e aí você atrai aquilo, tá? A abundância que Jesus fala é outro nível completamente diferente. Eu acho que eu vou fazer mesmo um chimarrão, filho. Vocês vão esperar eu fazer o chimarrão, tá? Vai fazer um pouco de barulho, né? Pior é que eu acho que eu nem sei como é que tá minha térmica nas coisas do chimarrão. Dá pra vocês me ouvirem ou eu tenho que botar um microfone? Achei, ó. Peraí. Vai dar pra nós fazer um chimarrão. Vamos esperar então. Se fizer muito barulho, eu ponho os fones, que aí vocês não ouvem tanto barulho externo. Acho que até vou fazer isso, peraí. Eu colocava os fones na minha bolsa e aí sujou ao redor deles, agora eu boto todo protegido. Olha. Pronto. Agora acho que
tem menos barulho, né? Gente, então assim, só vocês têm que me dizer que se tá bom o som. Deixa eu ver aqui. Aí, tá bom? O que Jesus fala sobre abundância não é o que a gente aprendeu em física quântica, com treinamentos mentais e com nada disso, tá? Continua muito barulho. Eu vou poder fazer um chimarrão? Que coisa! Barulho. Então esperem. Então esperem um pouquinho. Pois. Vocês estão me ouvindo? Agora vocês têm que me falar se tá funcionando. Porque às vezes quando tiro o fone para o barulho. Lá na cobertura fazer esses barulhos de chuva forte, né? É a minha cafeteira elétrica lá muito... Não, eu ainda comprei o mais caro, viu? Tinha de 1.600 a 2.600. Eu comprei aquele de 2.600 porque era o melhor. Só que eu descobri que esse aí é aquele que ao invés de ele reduzir o som externo, ele faz o barulho que tá aqui. É tipo para quem toca piano, sabe? Para que tu ouça o som do piano. Então ele vai ser bom, esse fone. Se eu colocar uma música, por exemplo, para vocês, ele vai ser bom. Talvez, porque a intenção era que ele acabasse com o ruído externo, que só desse para ouvir minha voz. Foi essa a intenção. Por isso que eu comprei aquele outro fone de rodinha, que agora não sei nem onde é que tá, acho que ele tá lá no consultório. Porque aquele lá, ele reduz mesmo mais o som. Configura o celular. Um dia tu me ensina, Gabi, isso aí. Se é no celular. Eu acho que é no fone. Ah, o tipo de isolamento a gente configura no celular, é? Tá. Então depois tu me ensina a fazer esse negócio aí, que eu não sei. Já corto isso aí, já deu. Minha água já esquentou. Tá assim fervendo, mas vou fazer um chimarrãozinho. Deixa eu ver se eu tenho erva. Quando eu me mudei, algumas coisas ainda ficaram... Ai, meu Deus, agora não sei. Eu nunca me pesou. Acho que não vai dar pra fazer um chimarrão, viu? Até me pesou. Tá vindo ainda? O que aconteceu foi que... Ui, Jesus amado, não sei, não sei de chimarrão. Quando eu me mudei, tem coisas que eu ainda nem tirei. Tem coisas que eu ainda nem tirei de dentro das bolsas que vieram, sabe? Das malas. Tem coisa que eu ainda nem mudei de lugar. Então, eu nem sei onde é que estão as coisas ainda.
Deus do céu. Tomara que dê certo. Tu entende, ó? Quando a gente fala uma coisa a partir da nossa mente ou da nossa consciência, sabe que eu tenho um daqueles coisinhos que gira assim quando a gente caminha? Aí vocês podem me acompanhar quando eu for dos lados. Tá feito. Devia ter feito antes de entrar ao vivo, né? Ai, isso foi coisa de Ana Long. Gente, olha só. Quando a gente fala de prosperidade e abundância no mundo, a gente fala hoje de imaginação, de repetição, de forte impacto emocional. A gente fala dessas coisas, como a gente manifesta uma coisa na nossa vida, como a gente muda uma crença, né? A gente fala sobre essas coisas. E Jesus vem trazer uma ideia completamente diferente de tudo isso. Por isso que eu digo para vocês, eu sou uma pessoa que quebra padrões, mas não é porque eu acho tão legal ser diferente ou pensar diferente e quebrar padrões. Não, é porque o meu sentir e o meu pensar é alinhado com o do mestre. E o pensar e o sentir dele, gente, não é como é o do mundo. Ele não é que ele não se importe com o mundo, mas ele sabe que esse mundo ele tem leis e regras que podem ser desfeitas no momento em que você lembra da sua divindade. No momento em que você acessa o seu poder. O gosto de chimarrão. Já tomou tererê? É bem diferente. É um chá. Um chazinho quente e amargo. É um chá. Inclusive, eu podia botar umas camomila aqui, que minha mãe me deu um monte. Então, ele fala sobre algumas coisas, tá? Ontem a gente iniciou falando e ele falou sobre a raiva. Aí ele disse que a raiva tem uma função. Se ela não tivesse uma função, ela não existiria. E a função da raiva é te levar ao passo seguinte. Então anota aí, qual é a função da raiva? Para que serve a raiva? A raiva serve para te levar ao passo seguinte. Acho que tem um pedaço de algodão dentro do meu olho. A raiva serve para te levar ao passo seguinte, tá? E por que a gente precisa ir ao passo seguinte? Porque Deus não é zona de conforto. E quando a gente chega, por exemplo, a busca e a iluminação espiritual chega ao nirvana, a gente entende que muitos param ali e acham que chegaram no máximo que dava para chegar. Só que o nirvana é só uma fase do processo. O nirvana, as experiências místicas, os acessos. Gente, isso é só uma mínima parte. Eu nunca me vislumbrei. Eu acho que Deus me acha bem interessante por isso, viu? E eu acho que ele me acha interessante por isso. Porque, cara, uma coisa que o mundo todo acha que devia ser diferente, tipo assim, eu não comemoro vitórias e nem derrotas. Eu não sou assim vislumbrada. Nem com uma coisa muito ruim que acontece, eu não fico muito enlouquecida. E nem com uma coisa muito boa que acontece. Eu não sou uma pessoa vislumbrada, entendeu? E por não ser uma pessoa vislumbrada, eu não sou fácil de manipular.
Porque eu não me manipulo, eu não cedo, entende? A raiva, gente, ela é boa porque ela nos leva ao próximo passo. Se tu vê na tua vida todas as vezes que tu sentiu raiva de verdade de alguma situação ou de alguém, essa raiva fez com que tu tomasse uma atitude. Tu tomou alguma atitude em relação a essa raiva. Alguma coisa que tu não aceitava na tua vida, a raiva te fez tomar uma atitude. Tá dando várias vezes, que nem ontem, que a internet tá fraca e o vídeo vai pausando. Se pausar, por favor, me avisem, porque eu vou seguir o baile, tá? Tá tudo cheio aqui a minha internet. Mas às vezes o vídeo simplesmente diz que tá pausando por baixa conexão, sei lá. Então eu peço que vocês me avisem, tá? É o seguinte... Se aconteceu alguma coisa na tua vida e trouxe raiva, um momento de raiva para ti, você percebe que essa raiva te levou a um próximo nível, a novas escolhas, a uma mudança. Então, a raiva tem uma utilidade para Deus. E eu lembro que eu quebrei várias vezes relações com Jesus, porque eu dizia, meu Deus do céu, Jesus, eu não sirvo para o trabalho. Porque eu já fiz todas as técnicas que existem. Gente, ó, Elaine Orives, Hélio Couto, EFT, hipnose, técnicas quânticas todas as formações quânticas eu fiz, que existem. Fiz curso com o próprio Amit Goswami, tá? Curso de 1 ano. Fiz 1 ano de curso de EFT. Fiz várias formações. Sabe aquelas meditações guiadas de reprogramação mental? Fiz todas que podiam existir. Fiz tudo que tu pode imaginar. Tudo que tu pode imaginar de formação que existia disponível online eu fiz. Fiz tudo. E tudo o que eu aprendia, eu aplicava. Absolutamente tudo. Joe Dispenza, Joe Vitale, tudo. Tá? Agora me fugiu o nome dele. Tem um que eu adoro também, que é o... Bom, daqui a pouco eu lembro. Enfim, tudo. Se tu olhar minha biblioteca, isso que eu não trouxe muita coisa para Caxias, não. Deixei umas 4, 5 caixonas de livros lá na Bahia. Eu já tinha deixado umas 10 caixas de livros aqui na mãe antes de eu ir. Vocês não têm ideia. Se vocês entendem de arquétipo, mistura aí o mago, o rebelde, o sábio e a governante, tá? Esses são meus arquétipos principais para quem entende de arquétipos por Jung. Então pensa se eu vou deixar algum vazio. Na minha dissertação de mestrado, o maior elogio que eu recebi foi: ai, realmente, você não deixou nenhuma brecha, né? Tipo, eles quiseram dizer que eles não tinham nem perguntas para me fazer. Porque eu não deixei nenhuma brecha. Porque eu fiz a dissertação para mim, no meu nível de entendimento. Então, quando eu fui buscar a verdade da vida... Por que eu fui buscar a verdade da vida? Porque eu tinha feito tudo certo. Eu era uma boa pessoa, só queria o bem, eu era trabalhadora, honesta, estudiosa, amorosa. Eu tinha feito tudo certo. Por que tinha dado tão errado? Por que as nossas roças a gente perdia tudo? Tipo assim, coisas assim aconteciam. Milhões em dívidas. Por quê? Não tinha lógica aquilo. Ai, sorte. Não, não é uma questão de sorte. Porque eu sempre consegui realizar tudo na minha vida. Por que agora
estava acontecendo isso. Entende? Tinha alguma coisa que eu não estava vendo e eu queria descobrir o que que era. Eu queria descobrir o que que eu tinha feito de errado. O que que a gente tinha feito de errado. Para ter dado tudo tão errado. Porque era um momento que era para ter êxtase, abundância na nossa vida. E não foi esse o resultado, por anos. Então eu queria saber, não é porque não foi por amor, não é verdade. Não é verdade. Não foi isso. Tinha, sim, uma preocupação com dívidas que já existiam, tinham. Mas também não foi isso. Não foi isso, gente. E como tu bem sabe, porque tu também já fez todos os cursos, já aplicou todas as técnicas, já perdoou todo mundo, não perdoou? Já fez as constelações familiares para organizar e se sentir pequeno dentro da família, não fez? Para dizer que tu é o filho, que o pai é o pai, que tu é o filho, pequenininho? Tu já não fez tudo o que tinha que fazer? Acessos, técnicas, reprogramações. Não fez? Resolveu? Não, né? Porque não é verdade tudo que dizem. Não é só isso, tá? Não é só isso. E eles não podem falar o que é porque eles também não sabem. Eles vão dizer, mas eu mudei a minha vida. Se eu mudei a minha vida fazendo exatamente isso, tu também pode. E aí cada vez vem uma fórmula mais mirabolante do que aconteceu. Mas eu vou te dizer uma coisa. Na matéria, se tu quiser manifestar, tu não precisa estar iluminado, nem conectado com Deus. Tá? Tu já manifesta toda a tua vida com a matéria. Toda a tua vida é manifestação dos teus pensamentos. Então, tu não precisa estar conectado com Deus para manifestar um carro, casa e apartamento. Não precisa, tá? Tu só precisa achar que é possível. Você acha que é possível. Vai acontecer. Tá bom? Bom dia, bom dia. Hipnose fiz 2 vezes, nada, absolutamente nada mudou. Porque não era trabalho dos 7 corpos, transformação vem de cima para baixo. Exatamente, Karina. É isso. Na verdade, por que não funciona? Não funciona porque você não tá aqui. Vocês que estão aqui. Vocês não estão aqui para resolver a tua vida na matéria. Vocês estão aqui para resolver a tua existência. E naturalmente você vai manifestar na matéria tudo o que você quiser. Só que enquanto você não resolver a tua existência, a tua matéria tá trancada. E tá trancada porque tu quer. Porque no momento em que tu disser, olha, eu desisto de tudo, eu nem devia estar falando isso aqui, porque meu trabalho é justamente ao contrário. Eu desisto do caminho espiritual, desisto. Vou ficar aqui só na matéria, desisto do que eu vim fazer. Eu faço um desacordo com os meus acordos espirituais, comigo mesmo, meu propósito de existência. Eu vou manifestar na matéria, só. Vai acontecer que nem aconteceu com algumas treinadoras mentais, que vão manifestar riqueza, mais riqueza, mais riqueza, mais riqueza. Vão querer dizer para o mundo que a vida é isso e vão entrar em depressão. Porque não estão cumprindo o real propósito. Gente, dá para fazer tudo o que tu quiser. Deus não te limita nunca, de forma nenhuma, tá? Deus
é infinito, ele não se importa se tu vai perder essa vida, se tu vai para a próxima, se tu vai para 10 mil vidas, ele é infinito, assim como tu também é. Mas se tu quer resolver a tua vida nesta vida e resolver a tua existência, chegou a hora. E a hora é aceitar o teu ser, é ter consciência de quem tu é. Não existe outro jeito, tá? Não existe. Podem ter mil... Eu tava lendo esses tempos atrás, uns 2, 3 meses, o livro do... Deepak Chopra, né? Eu gosto muito do Deepak Chopra. E eu tava lendo o livro dele e aí ele disse a manifestação instantânea do desejo. Aí tem uma fórmula também lá gigantesca para manifestar instantaneamente o desejo. Gente, tu quer manifestar instantaneamente um desejo? Eu te ensino, ó, sem te cobrar nada. Decreta e sente o que é possível. Entra em meditação, sente agradecimento pela existência, vê o que tu quer realizado, sente que é possível e agradece. Tchau. Deu. 3 passos. Tu manifesta o que tu quiser. Vai funcionar? Se tu sentir que é possível, vai. Se tu não sentir que é possível, não vai. Então, amores, por isso que eu trabalho tanto com vocês nos rituais, em tudo. Qual é o teu desejo ardente? O que você realmente quer? O que você realmente quer? Não o que os outros querem. Por quê? Porque se você quer o carro tal, porque os outros acham legal aquele carro, ou porque tu quer mostrar para os outros, não é um desejo ardente. Se você quer tal quantia de dinheiro e você não sente que é possível, não vai acontecer. Se você quer tal emprego ou tal manifestação de tal coisa e você não sente que é possível, não vai acontecer. E é só isso que tu precisa, tá? Porque eu sei que tu já perdoou todo mundo, tu já fez mil técnicas, tu já evoluiu espiritualmente, tu é uma pessoa boa, de alma boa. Tem que sempre lembrar de uma coisa também, tu tem que ver se tu não tem inveja. Porque a gente tem sempre um pouco de inveja, sabe? Só que tem uma inveja que ela é assim, tipo, eu queria ser essa pessoa, eu queria saber o que ela sabe, uma inveja assim que tu vê que ela é... Tu sabe quando ela é boa e quando ela não é. Por exemplo, assim, eu queria saber o que o professor Hélio Couto sabe, ter os acessos que ele tem em muitas coisas, mas não por inveja, por admiração. Eu queria ser como ele. E hoje eu me tornei uma pessoa muito semelhante a ele, com muitos ensinamentos que ele sabe. Eu sei respostas de coisas que ele nem sabe. Ele fez perguntas nos cursos deles que eles não sabiam a resposta e eu recebi a resposta da graça. Então hoje eu sei coisas que nem o professor Hélio Couto sabe. Entende? Mas eu sempre admirei ele. Eu sempre quis ser que nem ele. Eu sempre quis saber o que ele sabe. Mas eu não queria que ele não existisse, que ele não tivesse sucesso, que ele não tivesse reconhecimento, que o mundo estava injusto comigo e justo com ele, entende? Então vocês têm que saber isso. Se vocês sentem sobre alguém assim, sobre um irmão, um pai, uma mãe, um tio, ou alguém até aqui da internet que você sente inveja assim, nossa, como que ele conseguiu, como que ele sabe tudo isso, por que que ele tem esses acessos, eu não vai acontecer nada na tua vida.
Por quê? Primeiro, porque tu tá vibrando na separação, eu e ele. Tá se sentindo separado, não vai funcionar. Segundo, porque você não tem um bom coração. Desperto. Tu tem que ser inovação, ver se tu realmente tem um bom coração. E não é assim, mas eu quero ajudar meus familiares, mas eu isso, aquilo. Gente, eu queria muito ajudar os meus familiares, e isso era puro ego. Por quê? Porque eu me sentia superior, e aí eu queria ajudar os inferiores que sofriam. Isso é puro ego, tá? Quando acaba o ego, quando tu percebe que acabou o ego, claro, tem que passar pelo processo, mas acaba o ego quando tu entende que tu pode ajudar, tu oferece ajuda, mas tu respeita a grandeza daquela pessoa e as escolhas que ela fez. Entende? Tu não é superior a ninguém aqui. E não é inferior a ninguém. Tu nem é desse mundo. Tu só está manifestando aqui. Tu é espírito infinito de Deus encarnado. E ter essa consciência, a gente fica no começo numa ânsia muito grande para ajudar as pessoas. A gente fica querendo que todo mundo descubra o que a gente descobriu. Mas a gente percebe que as pessoas não querem isso. Agora eu entendo aquilo que o professor Hélio Couto dizia, que as pessoas... E eu já corto tudo isso, queimo no chão e letra. Agora eu entendo bem aquilo que o professor Hélio Couto dizia, que ele dizia que as pessoas querem o conteúdo da carta, mas não querem o envelope. As pessoas querem o que Deus pode dar a elas, o que a conexão com Deus pode dar a elas, sem ter a conexão com Deus. Porque ter a conexão com Deus é deixar de existir no ego. E a pessoa não quer abrir mão da personalidade dela, dos pensamentos dela, dos sentimentos dela, dos traumas dela, das vitórias dela, dos orgulhos dela. Gente, eu tive que abrir mão de mais de 600 aulas de um curso, 100 aulas de outro, de 7 anos de gravações e de trabalho, na madrugada, de dia, tudo. Porque todos os meus cursos são muito bons e foram canalizados. Então imagina a energia que descia sobre mim naquela época que eu ainda não estava iluminada, recebendo aquelas canalizações num grau de elevação espiritual assim inenarrável. Eu ficava destruída. E porque a minha frequência não era a mesma frequência deles, dessas energias, entende? E hoje, eu tive uma DR com meus mentores ano passado, porque eu disse assim, nossa, eu vou ter que abrir mão de tudo isso. Para que eu gravei então tudo isso? Eu não precisava ter gravado tudo isso, não precisava ter me quebrado dessa forma, não precisava ter feito tanta coisa. Eles disseram simplesmente, deixe que um dia vão ser utilizados. Então tá bom. Então tá bom. Porque lá eu ensino o quê? Eu ensino a viver bem na matéria. Todos aqueles cursos. Resolve a tua vida com os teus familiares, com o teu corpo, com a tua psique, com o teu humor, com os teus pensamentos, com os teus sentimentos. Eu ensino tudo sobre física quântica prática. Tem teoria, mas é tudo sobre física quântica, tudo sobre física quântica prática, tudo sobre manipulação energética, qualquer trabalho energético, tá lá nos meus cursos. Tudo sobre manifestação instantânea do desejo, tudo
tudo sobre relacionamentos. Você manipula o outro. Você escolhe como o outro vai agir em relação a você. Tá? Isso eu ensino nos meus cursos. Só que ensino de um outro grau de amor. Mas eu ensino tudo isso. Coisas que são ouro para a humanidade. Mas me foi pedido para dar um tempo, pausar esses cursos. Então, eu vou trabalhar só com o que temos agora. Com o que é para ser feito agora, né? Então, eu digo assim, abrir mão aí dos teus traumas, das coisas que você passou, até se torna fácil. Só que abrir mão nem sempre é tão fácil. E não vou dizer que tu tenha que abrir mão, mas pode chegar um momento em que isso seja necessário, porque você não é mais o mesmo ser, tá? Mas fica tranquila, que nem disse o Dr. Hewlett pro Dr. Joe Vitale. O Dr. Joe Vitale disse, meu Deus, Dr. Hewlett, eu tenho 5 livros que eu lancei e agora esses livros não têm mais sentido para mim. Porque esse aqui, que é o Limite Zero, que era o do Ho'oponopono, transcende todos os limites. E aí ele disse, cada livro teu tem utilidade, porque vai pegar as pessoas em cada nível de consciência diferente. Nem todos estão no teu nível de consciência, nem todos estão preparados para uma unificação. Então eles vão no passo a passo. Então todo o caminho que tu fez não foi tempo desperdiçado. Todo o caminho que tu fez não foi coisas jogadas fora. Pensa se eu viesse dizer que o segredo da abundância é a fusão com Deus. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando começou no teu caminho, você não ia entender nada. Você não ia ter capacidade de entender nada e você não ia conseguir fazer essa fusão. Ia? Não ia. Então, foi feito todo um caminho para você chegar até aqui. E quando a gente chega, quando a gente vai chegando, quando a gente vai se aproximando, ou quando a gente chega, a gente fica indignado, sim, porque a gente vê, meu Deus, que volta que eu dei. E Deus era tão simples. E manifestar na matéria era tão simples. E eu sofri por tantos anos. Entendeu? Mas foi necessário passar por esses processos, por esses desfazeres, por essas escolhas. Tem uma amiga minha que há uns 2 anos atrás, ela fez um acesso e ela me viu nesse acesso e eu convidava ela para ir dançar com Deus. Acho que ela tá aqui, se ela quiser que eu fale o nome dela, eu falo. E aí ela disse, e ela não quis ir comigo dançar com Deus. Por quê? Por que ela não quis ir dançar com Deus? Porque ela ainda não estava pronta. Simples, porque ela ainda não estava pronta. Tá tudo bem. E eu, como eu fui retirada do meu ambiente, da minha família, dos meus negócios, de onde eu era conhecida, e fui para Bahia, num lugar onde que ninguém nem sabia quem eu era, nem tinha ideia do que eu fazia, do que eu pensava, do que eu trabalhava, eu lá não era ninguém. Então, eu chegando lá e não sendo ninguém, eu podia ser o que eu quisesse. Por isso que é bom, às vezes, você mudar de estado, viu? Ir para um lugar assim que ninguém te conhece. É uma... Ou de mundo, né? A Karina, que eu mesmo não me sentia pronta e merecedora. Isso aí. E é o Cristo, gente. E o mundo te ensinou que tu não tá pronto, que tu não é merecedor, que tu não isso, que tu não aquilo. E tu foi acreditando. Eu acho, eu vejo que o meu livro
vai fazer um estardalhaço na face dessa terra se for entendido o que ele é. Se for entendido o que é esse livro, ele vai fazer um grande estardalhaço. Porque ele simplesmente desacopla o ego. Zera completamente o poder do ego. Elimina o ego. E restaura a real identidade crística. Então ele tem um poder inenarrável. E aí nesse entendimento dá para entender por que eu sofri tantos ataques espirituais, por que eu recebi esse livro durante 3 anos de uma forma tão velada. Porque nem eu sabia que eu estava recebendo. Nem eu sabia. Isso aí. Se ele será entendido, ele será sentido. E isso é muito maior do que eu. O que eu trago para o mundo é muito maior do que eu, é muito maior do que tu, é muito maior do que nós. É que nem o trabalho do professor Hélio Couto. O trabalho que ele traz é muito maior do que ele, muito maior do que o que ele faz. Faz parte de um projeto. O que eu estou fazendo aqui faz parte de um projeto divino da graça. Eu faço parte do projeto divino da graça. Você faz parte do projeto divino da graça. Nós fazemos parte de um projeto. E quando eu vejo um monte de gente dizendo, porque iluminação isso, porque aquilo, eu digo, gente, essas pessoas estão recebendo informações de seres espirituais que não conhecem o projeto. Porque o projeto divino da graça, ele vem trazendo muitas informações, faz parte de todo esse burburinho, mas ele é o deslocamento do ego e a lembrança da centelha. O projeto é esse, iluminação é isso. É você desalocar o ego e restaurar o lugar de domínio do ser ao ser. Esse é o projeto. E agora eu te peço uma coisa, se você soubesse que você é o Filho de Deus, o Cristo, um com Jesus Cristo, com todas as divindades, com todas as pessoas, com Deus, se você soubesse disso, realmente, saber isso, você teria problemas de abundância? Se você soubesse que você é o Cristo, Filho de Deus, você teria problemas com ataques espirituais, com crenças limitantes, com desejos de ego, com medos, com traumas, com vícios. Você teria algum problema com qualquer uma dessas coisas, com as pessoas? Gente, e não ter problema com as pessoas não é aceitar tudo que elas são, tudo que elas fazem, tudo que... Eu poderia mudar o comportamento de qualquer pessoa comigo. Que eu decido como as pessoas me tratam hoje. Só que eu não faço mais isso. Eu já fiz isso. Eu ensino a fazer isso em alguns cursos. Mas eu não faço mais isso. Porque eu entendi que um dia uma amiga minha me olhou, uma amiga minha bem bruxona, a Josi, e ela disse assim, nossa, Ana, ter esse poder de mudar a forma como a pessoa te trata e não usar, eu te admiro, ela disse.
conseguir fazer isso e não fazer, e não assim porque eu tô me segurando para não fazer, porque simplesmente eu entendo que se a pessoa quer me tratar de determinada forma, não é digna de mim. Então eu me afasto. Ah, mas é a tua mãe, a tua irmã, o teu pai, teu não sei o quê, teu irmão, não sei quem. Cara, se tu honra o teu pai ou a tua mãe mais do que a mim, tu não é digno de mim. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Se tu não entendeu quem eu sou e quem tu é, tu não entendeu nada. Tu entende? E não porque tu não é merecedor ou indigno, é porque tu ainda é o ego. Tu ainda vê como separado. Eu envio a minha santidade para resolver as questões que precisam ser resolvidas. E eu volto a mim e deu. E antes eu queria resolver todas as situações que eu achei que todo mundo tinha que dar. Você pode viver num mundo de Poliana, se quiser. Eu vivi muitos anos, toda a minha infância, minha adolescência. Você pode mudar as pessoas em relação a você e você pode mudar em relação às pessoas também. Tipo, aquilo que te incomoda em tal fulaninho pode não te incomodar. Você se perdoa. Olha, sabe como é que você muda a pessoa? Assim, você se perdoa por ser você e tá sendo tratado dessa forma que você tá sendo tratado. Você se perdoa por ser a pessoa que tá te tratando dessa forma. E você se perdoa por toda a situação e chama Cristo em presença. Pronto, você vai mudar o comportamento da pessoa. Vai mudar. Não tem como não mudar. Mas vai mudar o seu também. Vai mudar a sua visão também. Porque você chamou uma visão crística para uma situação humana. Vai mudar. Tu ensinou nos 40 dias, eu sempre ensino. Gente, eu ensino tudo, eu não limito o conhecimento. Só que se tu não sente, tu não consegue fazer. Dá pra fazer isso com Ho'oponopono. Ó, com Ho'oponopono como é que tu faz? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Faz o Ho'oponopono pra você. Ana, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. E faz o Ho'oponopono em nome da pessoa. Tu se torna a pessoa e faz o Ho'oponopono por ela. Vê se ela não muda o comportamento contigo no mesmo dia. Mas será que é isso que você quer? Por exemplo, se você é casado e o seu marido tem determinado comportamento com você ou a sua esposa, e aí você quer mudar isso, você pode mudar isso. Mas aí talvez não fosse para você continuar casado com essa pessoa e você mudou o comportamento dela. E se acontecer, olha, mas é até bom fazer, porque se mudou o comportamento da pessoa em relação a tal coisa, e aí você sente vontade de mudar o comportamento, vontade de mudar o comportamento da pessoa de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa. Gente, tu não quer essa pessoa. Tu não ama essa pessoa. Entendeu? Acorda. Entende? Então, faz as pessoas, muda com que as pessoas sintam respeito por você, admiração por você, se você quer ser admirado. E deu. Emana amor, envia a tua santidade para resolver a situação e pronto. Ó, nessa live eu já dei 2 segredos, porque para mim não é segredo, da manifestação e eu resolveria toda a tua vida só com essa live. Resolve todos os teus relacionamentos e situações e resolve toda a tua questão de abundância, tudo. Mas tu sente isso, tu vive isso, tu experimenta isso? Não, então não resolve nada. Por isso que eu pedi
Vai ter os 150 dias que você vai deslocar o ego e trazer a centelha à manifestação. Sim, vai ter esse curso, vai ser lançado no mês que vem, para início em janeiro. Mas, além disso, tem os rituais. O que são esses rituais? Esses rituais são como se fosse uma graça divina que tu recebe. Os rituais são graças divinas, tá? Por um pedido sincero, honesto, ingênuo, doce, amoroso que eu fiz a Deus. Ele me dá graças para compartilhar. Os rituais são graças divinas que você recebe. Eu invoco graças divinas para você. Ao limpar a tua vida e vidas passadas e o grupo familiar e trazer as graças até você, através de você mesmo, dos seus corpos, porque essa é a vontade de Deus. Eu só consigo fazer os rituais, gente, porque a minha vontade e a dele é a mesma. Se eu quisesse fazer um curso, ou um ritual, ou alguma coisa que a minha vontade fosse diferente da de Deus, não ia ter poder nenhum, não ia ter manifestação nenhuma, não ia ter sentido nenhum e nem resultado nenhum. Agora você entende porque todos os cursos que você fez, ou muitos dos cursos que você fez, não tem resultado. Porque a vontade do teu mestre não é a vontade de Deus para você. Não estão em ressonância. Então você não recebe, você não manifesta, você, graças a Deus, que não acontece. Tem que agradecer ajoelhado. Isso. Ah, mas eu gastei fortunas, perdi um monte de tempo, cansei minha mente, cansei meu corpo, cansei minha vida. Quero desistir de tudo. Eu sei o que é isso. Eu cometi os mesmos erros. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha um desejo muito sincero do trabalho que eu tinha. E hoje eu vejo, gente, quando me disseram que foi a minha espiritualidade que fez eu passar pelo que eu passei, porque a minha frequência, gente, por mais que ela não tivesse elevada, a minha frequência, ela não condizia com os resultados que eu estava tendo na minha vida. Por isso que eu digo que nem tudo é exatamente como dizem por aí. Nem tudo é, tá? Nem tudo é. Porque a minha frequência não condizia com a vida que eu estava tendo durante todos esses anos. Mas aí, os meus mentores disseram que o que aconteceu comigo foi porque eu escolhi esse caminho de trazer esse trabalho para a Terra e durante o meu processo eu não podia ter consciência exata do que eu estava fazendo. Porque se eu tivesse consciência exata do que eu estava fazendo, todos os que vieram me atacar espiritualmente, impedir esse trabalho, se soubessem o tamanho do trabalho, ele não teria acontecido, entende? Então eu entendi isso, mas mesmo assim eu não deixei de ficar bem chateada. Entendeu? Então, talvez na tua vida esteja acontecendo isso também. Talvez tu tenha um trabalho para fazer, que seja um trabalho grande, que talvez você não veja a grandeza dele, ou o mundo ainda não veja a grandeza do teu trabalho, e você precisa ir recebendo ele aos poucos para você se fortalecer, para que você possa realmente conseguir sustentar a grandeza desse trabalho. E pode ser um trabalho assim, por exemplo, vou usar o exemplo da Carol que trabalha com Kundalini.
Pode ser um trabalho de, daqui a pouco, despertar a Kundalini, não só manifestar, mas despertar a Kundalini e acessar a divindade junto com isso. Só que ela ainda não tá sabendo como fazer isso. Entende? Porque nenhum mestre que ela teve sabe disso. Então ela vai trazer isso. Pode ser, tá? Pode ser que eu tenha acessado o campo dela agora ou não. Mas eu só tô dando um exemplo. Entendeu? Por isso que eu digo, se tu confiar na existência, se tu entender que não tem outro lugar para ir, outra coisa para fazer, outro caminho para trilhar, a não ser o caminho da lembrança do Cristo interior, ou da lembrança da centelha divina, ou da filiação divina, ou a lembrança, a memória de mim, que nem Jesus diz, fazer isso em memória de mim, né? Se você entender que não existe outro lugar para ir, outra coisa para fazer, você vai dar realmente a importância que as coisas têm. Nossa, como faz sentido isso? Estava criando músculos espirituais para dar conta quando acontecer isso aí. A Karina, a Carol, guria, você não acredita, eu estava pensando nisso e você me fala na hora, meu Deus. Talvez então eu tenha realmente acessado o teu campo. E essa semana eu vou acessar o campo de todos que fizeram um ritual para fazer a leitura de campo vibracional nos 9 pilares da vida. Vai ser bem legal. Vai ser bem legal. E vai trazer informações preciosas para vocês, tá? Nem todas as informações vocês vão entender de imediato. Já me foi mostrado isso, mas vocês vão receber informações preciosas para trilhar teu caminho. Que nem eu disse para vocês, quando eu tava bem a fim de desistir, que foram muitas vezes, vinha Deus falar comigo. E ele não vinha falar num sonho ou numa meditação, ele vinha falar através de pessoas. Para que eu sentisse na matéria, porque eu tava duvidando, querendo desistir. Então, para que eu visse na matéria ele se manifestando, entende? Aquele negócio, senta e conversa aqui. Como tu faz para entrar no ritual, Carol? Vai ser lançado o ritual mês que vem, tá? Vai ser lançado o ritual, o curso das deusas, tu que trabalha com autoconhecimento feminino, vai ser bem bom fazer. E vai ser lançado o protocolo de cristificação, que a princípio esse é o nome do livro, mas eu não sei se esse vai ser o nome do curso. Eu vou ver como é que vai ser o nome do curso, se ele vai ter um nome mais comercial, porque o protocolo de cristificação parece crucificação, né? Dá até um medo. Ah, sim, Carol, entra no grupo do WhatsApp no link da minha bio, isso aí, bem é que a Karina falou, tá? A Rose vai me mandar os dados para fazer a leitura de campo. E a Karina tá dizendo pra Carol entrar no link da bio no grupo de WhatsApp, que aí lá vai receber as informações. É tudo por lá, tudo pelo grupo do link da bio do WhatsApp, tá? Vai ser por lá as promoções, vai ser por lá os descontos, vai ser por lá os links de pagamento, vai ser por lá depois você vai passar para um outro grupo e aí vai receber. É maravilhoso, gente. Ó, a Kétia dizendo, maravilhoso o ritual, você não vai se arrepender. Não, é mudança mesmo. Agora, só vem quem já cansou de coisas que não dão resultado. Só vem isso. Eu vim para quebrar padrões. Para quebrar padrões do mundo. Do mundo. E é engraçado porque quando eu falo do mundo, botar tudo abaixo no mundo, as pessoas ficam assustadas, né? Quando Jesus disse que o fim do mundo está próximo, que vai acabar o mundo, a gente vai acabar mesmo. Só que não é uma coisa ruim.
negócio para prender meu cabelo, que eu sequei meu cabelo, mas acho que eu não sequei muito bem hoje de manhã. Já corto. Tu, que já fez de tudo. Gente, a gente estudou as melhores mentes do mundo sobre isso. A gente se entregou completamente. A gente deu o nosso melhor. A gente perdoou coisas que seriam imperdoáveis há alguns anos na nossa vida. E a gente não conseguiu realizar nada na vida. Não tem alguma coisa errada? Por que tudo isso? Por que não deu resultado? Por que não rompi na vida? Por que não mudou? O que está acontecendo? O que está me impedindo? Gente, não tem nada te impedindo. Só põe o ego de lado e deixa a centelha trabalhar. E é bem simples isso e completamente... Eu já corto tudo isso no chão violeta. É completamente... quase impossível. E eu vou dizer que é impossível para quem veio para trabalhar no projeto divino da graça manifestar qualquer coisa que não seja o projeto divino da graça. Então, se você faz parte desse projeto de iluminação planetária, você só vai romper na vida, você só vai ter o domínio sobre a vida quando você descobrir quem você é. Só. Pode fazer o que tu quiser. Macumba, trabalho, amarração, o que tu quiser. Acordos, o que tu quiser. Se tu veio para fazer parte do projeto Divino da Graça, só quando tu descobrir quem tu é, tu vai romper. Esquisito, né? Mas é por quê? Porque tu tem um trabalho para fazer. Aqui Jesus fala sobre coisas que ficam bem deturpadas, né? Ele fala sobre receber uma herança e o quanto a gente acha isso maravilhoso para os outros, mas o quanto a gente acha injusto de a gente então não ter recebido essa grande herança, né? E aí ele fala que a gente acha também impossível a gente receber sem dar nada em troca. Como eu sempre digo, na matéria tem que dar a César o que é de César para receber. Na graça, se você entender que você já é o filho de Deus, que a herança já é tua, tu recebe. Por ser quem tu é, por lembrar de quem tu é. Fazer uma analogia, é como se teu pai tivesse morrido, um pai rico, só que tu tá lá em outro estado. Tu nem sabe que tu tinha um pai. E tu nem sabe que tu tinha um pai rico. Então é só quando tu lembrar que tu tem um pai e que o teu pai é rico e que tu é filho desse pai rico e que essa herança é tua, que tu consegue receber. De graça do teu pai. Entendeu? Deus é o nosso pai rico. Deus é o dono da graça. E ele que manda no Criador. Deus não é só o Criador é um dos aspectos de Deus. Eu vou ler aqui, ó, o que ele diz aqui. Ele diz assim, ó, a abundância só pode ser aceita e recebida.
assim como as grandes ideias e os grandes talentos só podem ser aceitos e recebidos. O que aconteceu com a Ana Long? A Ana Long era uma empresária racional, uma historiadora, cientista metódica, racional, e de repente entra no processo de desfazer do ego, desfaz os arquétipos, desfaz tudo, entra no processo de iluminação, se ilumina, desperta a consciência crística e recebe, porque aceitou. E aí eu recebi da graça protocolos, rituais, dádivas para compartilhar. No entanto, a dádiva da grande ideia, do grande talento, deve primeiramente ser vista e compreendida, reconhecida e aceita antes que possa ser materializada, expressada ou compartilhada. Tanto precisa ver e compreender, reconhecer e aceitar. Gente, eu demorei 7 anos para isso. 7 anos. Não foi de um dia para o outro. 7 anos para ver, compreender, reconhecer e aceitar a graça. Para poder materializar, expressar e compartilhar. A aceitação é uma função ativa. É algo que te é dado a fazer. Pensa que é difícil, mas só é difícil até que se torne fácil. Era difícil, até que um dia se tornou fácil. Isso aí. Na verdade, é um estado em que entras em uma realidade alternativa, a realidade da união, porque aceitas esta realidade. Você vai entrar em outro lugar, porque você lembra de quem tu é. Eu ia dizer porque você se torna outra pessoa. Se a gente for falar do mundo, no mundo tu vai se tornar outra pessoa, mas na verdade você só vai lembrar de quem você é. Como tudo que foi ensinado neste curso, essa é uma questão de tudo ou nada. Não podes aceitar parte de uma realidade e parte de outra. Não podes aceitar, por exemplo, a benevolência compassiva e amorosa do universo, de Deus, de tudo, e continuar aceitando a realidade da escassez. Não dá. Ou é tudo ou é nada. É aquilo que Jesus sempre diz, não dá para servir a 2 senhores. Não dá para servir ao ego e saber que é centelha. Não dá. E eu vou te dizer, o mundo, mesmo quando souber que a centelha vai te desafiar todos os dias, até que você se imponha sobre o mundo. Vença o mundo, que nem Jesus venceu. Eu estou a caminho de vencer o mundo. Agarrar-te a alguns aspectos da velha vida impedes a sua morte e impedes o renascimento da nova vida. Impedes justamente a ressurreição vivificante que esperas. Impedes a elevação do ser da forma. Lembra que eu sempre disse que é o ser elevado da forma? É você humano com a consciência divina universal manifestada. Isso não precisa ser assim. Querias ter algo a fazer para mudar as tuas circunstâncias nesta realidade terrena. Eu adoro quando ele diz isso não precisa ser assim. Isso é o que deves fazer. Essa é a ação necessária. A aceitação ativa da abundância. É o caminho para a abundância. A aceitação ativa é o caminho para estar em relacionamento com tudo que flui da unidade. Isso não podes aprender,
mas podes praticar. Portanto, assim começa a tua prática. Lindo, né? Aí, no dia 4, ele fala sobre as novas tentações da experiência humana. A gente sempre achou que as tentações era querer sexo, dinheiro e rock and roll, né? Querer coisas da matéria, que isso é tentação. Gente, isso é natural do ego, isso não é uma tentação. Isso não é um problema para Deus. Tentação é você se sentir o pobre, pequeno pecador separado dos seus irmãos e de Deus. Isso é tentação. Porque mesmo quando você desperta, o mundo todo não despertou. O mundo no qual você está inserido não despertou. E ele vai todo dia te rastrear e tentar te mostrar que tu é separado. Jesus se retirava para falar com Deus, para estar em Deus. Porque ele via que tudo que ele fazia, ele estava em Deus. Ele era um com tudo e todos. Mas ele mesmo se atacava através das pessoas atacando ele. E aquilo, de modo algum, feriam o Cristo, mas feriam o eu humano dele. O eu humano dele chorava. Está descrito na Bíblia, Jesus chorou. Porque o eu humano dele sofria em ver que aqueles filhos de Deus não enxergavam que eram filhos de Deus e partes dele mesmo o estavam atacando. Ele podia mudar tudo aquilo? Podia. Todo tempo ele podia mudar qualquer coisa. Ele mudou? Não mudou. Ele não mudou. E ele podia mudar. Eu estou ensinando vocês agora uma coisa que você pode mudar o comportamento do teu irmão em relação a ti, não pode? Pode? Não estou te ensinando isso? Não é bem fácil, bem simples de fazer? Bem fácil, bem simples de fazer. Use só para familiares e pessoas que você ama, tá? Não use para outras pessoas. Porque você ainda não despertou a consciência crística que pode ficar com o problema das outras pessoas. Então, eu preciso trazer esse alerta, tá? Olha, Rose, sempre me senti um Zé Ninguém, só mudanças, acesso à verdade. Rose, como é que você se sentindo um Zé Ninguém vai despertar o Cristo interior de repente? Não dá. Precisa de um processo. Tu precisa deslocar esse ego que se sente um Zé Ninguém para manifestar o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, merecedor do céu, um com Deus, puro e santo como Ele mesmo, sem pecado. Entende que são frequências diferentes? O The Chosen é bem bom mesmo, Karina. O que eu quero dizer para vocês é que dá para mudar tudo que você quiser, mas nem tudo você deve mudar. Algumas coisas você deve confiar que está tudo certo. Se o caminho que tu busca é Deus, tu vai chegar, gente, porque Ele te pega e te leva. Se o que tu quer é conhecer Deus, se o que tu quer é conhecer Deus, eu nem vou falar em autoconhecimento, porque eu falo autoconhecimento, o pessoal fica buscando conhecer a sua personalidade, que não tem nada a ver com autoconhecimento. Autoconhecimento é conhecer o Cristo interior, não é conhecer a tua personalidade. São coisas totalmente diferentes. Conhecer a tua personalidade é conhecer o teu ego. Para que tu quer conhecer uma coisa que tu precisa dissolver para se lembrar de quem tu é? Por que tu precisa conhecer o teu ego se ele não é tu? Sabe? Encurta caminho. Só tem uma utilidade conhecer a tua personalidade, que é o curso das deusas. Para quê? Para curar logo de uma vez o que tu precisa curar para manifestar o Cristo interior.
Só para isso que serve. Não tem outra utilidade. E para não ficar julgando o irmãozinho, né? Até tu despertar. Isso falei. Quando você estava falando das terapias, fiz várias e tudo era trazido, tudo que era trazido é karma. Hoje estou aqui. Você não tem karma, ninguém tem karma, gente. O meu trabalho é acabar com o karma. Não tem essa de karma. Nada tem poder sobre você. Se você souber que você é o Cristo. Se você souber que você é filho de Deus. Se você souber que você é um com tudo e todos e com Deus. Nada vai ter poder sobre você. Agora, se você não souber quem você é, aí tudo no mundo tem poder sobre você, todas as leis do mundo têm poder sobre você, todas as pessoas do mundo têm poder sobre você, todas as regras do mundo têm poder sobre você. É simples. Ou tu lembra que tu é o Cristo, ou tu é o ego. E sendo ego, tu tá sujeito a tudo que é do mundo. Sendo Cristo, tu coordena o mundo conforme a vontade de Deus para tua vida. Por isso, hoje sei que não existe karma. E aí, tu ficou livre do karma de repente, só de saber que não existe? Foi limpo no ritual o karma de todos vocês, tá? Todos os acordos. Eu tenho autorização para isso. Quando eu falo isso, os espíritas chegam a abrir os olhos desse tamanho, se me olhar tudo atravessado. Mas ela se acha, mas que ego é esse? Como assim que tira o karma? As pessoas trabalham com caridade porque acham que precisam pagar a dívida. Mas, na verdade, a gente tem que trabalhar com caridade porque a gente tem muito amor para dar e só. Porque dívida se paga com amor. E a gente transcende as dívidas quando a gente desperta o Cristo, porque a gente vê que nada disso nunca foi real. É engraçado, né? Tem os livros da Helena Blavatsky e ela dizia assim, eu acessei a frequência dela também, tem uma amiga que canaliza a Helena. E ela disse assim, eu retirei coisas dos ensinamentos secretos porque eu queria tornar os meus livros populares a todos, queria que todos tivessem acesso a esse conhecimento e determinadas coisas que eu fosse trazer, o mundo não está preparado para receber essas informações. E eu já vi algumas pessoas dizendo isso. Sabe que informações eram essas? Que não importa o que tu fez, não importa o que tu faça, tu vai continuar sendo o Cristo. Tu não tem pecado, tu não tem dívida, tu é herdeiro de Deus. É isso que ela tirou dos livros dela. Porque ela achou que aí todo mundo ia matar, ia roubar, ia estuprar, e achando que não ia ter nenhuma consequência. E isso no mundo é muito injusto. E é mesmo. No mundo é totalmente injusto. No mundo isso é completamente injusto. Filme. O ator pode ser preso porque matou alguém dentro de um filme? Não pode. Porque ele não cometeu nenhum crime. Foi só um filme. E essa é a verdade. Isso aqui é um filme. E é por isso que tu não tem pecado. Não deixem
no mundo. Vocês têm que conhecer o mundo e as leis do mundo para poder coordenar elas. É claro que alguém que conhece Deus jamais faz qualquer tipo de mal para qualquer irmão, porque sabe que esse irmão é ele mesmo e Deus ao mesmo tempo. Então, quando você traz um conhecimento de que não importa o que você faça, você vai continuar sendo filho de Deus, você tem que trazer o conhecimento de que ser filho de Deus é ser tudo e todos o tempo todo. Que se você matar o seu irmão, você está se matando. Se você machucar o seu irmão, você está se machucando. Olha aqui, Fernanda, eu achei que eu tinha que aguentar tudo no casamento porque era karma. E tu acha que com sofrimento tu ia pagar alguma dívida, que Deus ia ficar feliz contigo porque tu estava sofrendo? Olha como a gente é ignorante, gente. Carol, nossa, bela analogia. É bem isso, gente. Eu sei que o que eu falo é bem punk, mas é a verdade. E eu sei que no fundo do teu ser, o Cristo interior reconhecem essas palavras porque vem dele. E ele é só uma consciência que perpassa todos nós. É a mesma consciência. É a mesma consciência que perpassa todos nós. Sim, tudo isso é um filme. Só que a diferença é essa que eu falei. Ao mesmo tempo que aqui é um filme que tudo é permitido, quando tu só sabe que isso é um filme, tu sabe também, tu tem que saber que tu é o teu irmão. Sabe? Tem uma peça que eu assisti há muitos anos que era da Cristiane Torloni, não sei se é esse o nome dela. Gente, era a peça inteira ela sozinha. Ela fazia todos os personagens sozinha, tá? E foram 2 horas de espetáculo, gente. E a gente não cansava. E assim, ó, genial, excelente. É mais ou menos isso. Tu é todos os personagens da peça, entende? Tu é todos os personagens da peça. Tu é o teu marido, tu é tudo. Tu não tem que aguentar um casamento infeliz. Se tu ama essa pessoa, tu muda os comportamentos dela em relação a ti. Ai, Ana, mas tu não tá dizendo... Se tu ama essa pessoa, esse comportamento que ela tá tendo em relação a ti, muitas vezes vem para tentar impedir o teu trabalho espiritual. Muitas vezes nem é o teu marido, ele tá sendo obsidiado. Por isso que eu disse que tem que ter muito conhecimento e muito cuidado para trabalhar com tudo isso. Não é uma coisa assim. Por isso que eu vou fazer a mentoria o mês que vem. Eu preciso ensinar os terapeutas a terem conhecimento espiritual, conhecimento metafísico de como mudar a realidade, de como entender o que está acontecendo em cada situação. Eu preciso trazer exemplos disso. Os terapeutas não sabem o que está acontecendo com os seus pacientes, porque eles não conseguem nem entender o que está acontecendo na vida deles. Eles não conseguem ter visão, eles não conseguem entender, eles não conseguem... Como é que tu quer ajudar alguém se tu não consegue nem ver o que é que está causando o problema? Então é sobre isso. Por que funciona? Porque todos são você. E quando você trabalha a partir da unicidade, você determina a sua realidade, né? Sim, tudo é um filme, forma e pensamentos. Quero fazer essa mentoria. Gente, essa mentoria, ela foi guiada pela divindade, tá? Pela divindade. Então, pensem o que vem de lá. O apóstolo João me auxilia a fazer a mentoria. Ele vem colocar a gente na egrégora quando eu faço a cura das feridas de alma. Então, tem um auxílio da divindade em muitas coisas que eu realizo.
em todas as coisas, na verdade, né? Porque eu, por mim mesma, nada posso fazer. Se eu não tenho outorga divina de trabalho, gente, o meu trabalho simplesmente não existe. O dia que eu não tiver mais outorga divina de trabalho, eu não trabalho. Não com a espiritualidade, não com a metafísica, não com Deus. Vou trabalhar no mundo. Mas eu só faço esse trabalho espiritual, esse trabalho divino, da graça, porque eu recebo da graça. Senão não existiria, não tem como. É a graça que se faz presente para ser compartilhada com os filhos de Deus. Tá bom? Tudo é orientado por eles. Tá bom? Ok, meus amores. Eu vou lançar na primeira semana de novembro um combo da mentoria, do curso das deusas e do curso, tá? Do protocolo de cristificação, que vai ter outro nome, para o curso ficar mais comercial. Esse vai ser o nome do livro, Protocolo de Cristificação, Acesse o Cristo Interior. Mas o curso provavelmente vai ter outro nome, por causa me foi pedido. Agora não sei que nome é, até recebi, anotei em algum lugar ali, mas não sei nem onde é que tá. Mas é isso que a gente vai fazer, desalojar o ego e trazer a consciência crística à manifestação, tá? Eu agradeço a todos vocês por isso. Eu espero que tenha dado para entender de uma vez por todas porque até hoje tu não manifestou abundância, porque que até hoje tu não resolveu a tua vida. Espero que tenha dado para entender. E eu espero que juntos nós possamos seguir adiante para viver a abundância de Deus, porque a abundância de Deus não é só resultados na matéria. Resultados na matéria é um dos aspectos da abundância de Deus, tá? A abundância de Deus, ela é o acesso infinito a tudo. O acesso infinito a tudo. É mais do que o acesso universal a tudo. É além do universo, dos universos. É o acesso a tudo por nossa filiação, por quem nós somos. Nós somos isso. E aí, como Jesus pediu, aceitativa da abundância é o caminho para a abundância. Aceitar ativamente a abundância. E eu sei que isso é complicado de entender e parece muito genérico. Por quê? Porque o que é a abundância? O que é a abundância? A abundância não é você se imaginar num carrão com milhões na conta. E isso é manifestação no mundo. A abundância é você saber que você é tudo e todos o tempo todo. E aí você expressa na forma aquilo que você deseja naquele momento, através de um carro, de uma casa, de um apartamento ou do que você quiser, tá bom? Ou de relacionamentos ou qualquer coisa nesse sentido. Não é um treinamento mental, não é lei da atração, não é física quântica. E é ao mesmo tempo, tá? Mas é algo muito, muito além. Muito, mas muito além, tá? Então, agradeço a vocês por estarem aqui. Peço que vocês vão acompanhando as lives da próxima semana, que a gente vai fazer várias lives pra gente ir conversando sobre isso, tá? Eu acho que eu vou fazer todas as lives em torno de 12:30, que fica... mas eu tenho paciente para atender essa semana nesses horários. Mas eu vou ajustando os horários, tá? Mas é em torno de 12:30, 1h, eu vou entrar ao vivo e vocês mais ou menos já sabem, tá bom?
Aí eu espero todos vocês nesses horários. Um beijo. Lembrem de curtir, compartilhar e hypar o vídeo lá no YouTube. Quem assistiu o vídeo aqui, vai lá pro YouTube, se inscrevam no canal, hypem o vídeo, que é bem importante, para que esse canal cresça e a gente possa executar o projeto Divino da Graça, do qual nós todos fazemos parte como um só, tá bom? Um beijo, até mais.